Paz e graça a todos, e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre essa questão, né? Devo ou não confiar no evangelho pregado por pessoas que falam de qualquer jeito, que usam qualquer tipo de roupa? Tem pessoas, por exemplo, que só acreditam no evangelho pregado de uma pessoa que não usa barba, por exemplo. Tem pessoas que só gostam de ouvir o evangelho de pessoas que usam terno, gravata, que falam manso, que falam bonito. Tem pessoas que gostam de ouvir o evangelho de pessoas que têm um diploma. Tem outras que só gostam de ouvir evangelhos com pessoas de pele clara. Infelizmente, nós temos esses tipos de pessoas que só gostam, por exemplo, de ouvir palavras do evangelho dentro de uma igreja. Tem pessoas que não gostam de ouvir uma palavra de evangelho dentro da plataforma de YouTube ou do Facebook, por exemplo. Isso sim são primeiros rudimentos, porque nós temos que entender que Deus, ele é Espírito. Se a gente lê as Sagradas Escrituras em João capítulo 4, verso 24, consta lá, Deus, ele é Espírito. E Deus, ele não enxerga carne, ele enxerga Espírito. E inclusive as obras que você faz na carne, em nada se aproveita para Deus. Porque Deus, ele enviou o seu Filho para fazer uma obra única de perfeição ao nosso espírito, não à nossa carne. O Evangelho, ele não veio para endireitar a sua carne. Ele veio simplesmente para te aperfeiçoar no espírito. É isso que é o Evangelho. E ele não te aperfeiçoa todos os dias. O Evangelho que foi pregado por Paulo e foi em Jesus Cristo consumado, ele já te aperfeiçoou, ele já te purificou, ele já te perdoou, ele já te redimiu. E nós temos que ter essa consciência. Em Filipenses capítulo 3, verso 3, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo. E não confiamos na carne. Por que nós não confiamos na carne? Porque nós sabemos que em nada se aproveita as obras da carne. Inclusive, se nós lermos aqui em Romanos capítulo 3, verso 20 ao 31, melhor, por isso nenhuma carne será justificada diante de Deus, diante dele, pelas obras da lei. O que são obras da lei? As obras de oração, as obras de um jejum, você cultuar a Deus dentro de uma igreja, você colocar uma roupa, um terno, algo que você possa parecer que você está agradando a Deus. Na igreja que eu congregava, os músicos, eles pegavam lá os seus instrumentos e iam e diziam que estavam louvando a Deus, e dizem que estão louvando a Deus. Mas isso são obras da carne, não são obras do Espírito. Por quê? Porque são obras debaixo de uma lei. Se formos analisar todas as igrejas evangélicas, elas andam debaixo das leis de Moisés ainda. Se você errar em qualquer uma vírgula, você será sentenciado, será cortado, será julgado. As palavras que saem em cima do púlpito, da tribuna, elas são palavras de julgamento e justiça. E todos os dias você é corrigido por aquela palavra. Sendo que a correção em espírito, ela já veio na cruz. O mérito é da cruz. Não pode ser no seu instrumento, não pode ser na sua roupa. O mérito não pode ser nos seus R's e S's. O mérito não pode ser no seu andar, no seu falar. Não pode ser no seu diploma. O mérito, ele tem que ser simplesmente na cruz. Esse é o mérito verdadeiro.
2 Coríntios, capítulo 5, verso 16. Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Então nós hoje conhecemos Jesus em espírito, porque nós somos um espírito movendo uma carne, abraçados por uma carne, tecidos de uma carne, mas nós somos espíritos. Você tem que enxergar o teu irmão, o teu próximo, o teu vizinho, o teu amigo, o teu parente. Poxa, mas ele não vai na igreja, não interessa. Mas ele foi lavado no sangue de Jesus Cristo, aperfeiçoado. Mas foi a carne dele? Não. Foi o espírito, ele já nasceu salvo. E Deus já o conhecia, não só dentro do ventre da mãe dele, mas ele já conhecia desde os céus. Desde as suas entranhas, ele já conhecia e já o chamava pelo nome, assim como falou com Isaías. Mas chamava o nome Isaías? Não, ele chamava o nome que foi dado por Deus. E Isaías foi um nome que foi dado pelos homens, assim como o meu nome, Michael Oliveira, foi dado também pelos homens. Então você tem que entender que você é um espírito e você precisa enxergar o seu irmão, o teu próximo, o teu amigo, o teu colega de trabalho, que você tanto ouvia dentro da igreja, que ele te perseguia, que ele é aquele que não gosta de você, aquele teu vizinho que você fala tanto que não gosta de você, e enxergue ele como um espírito aperfeiçoado. Quando você começa a entender que todos somos perfeitos em Jesus Cristo no espírito e não na carne, você começa a entender que o mérito foi de Cristo. E aí que você começa a entender o verdadeiro amor, que é o amor ágape. Esse é o amor que transcende tudo. É o amor que ultrapassa todo o entendimento. Então, aqui, por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Nós temos que conhecer o nosso próximo em espírito. Vírgula. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, porque as pessoas elas têm a tendência de enxergar até hoje, principalmente os pregadores legalistas, eles têm a tendência de enxergar Jesus de Nazaré ainda em carne. E quando você enxerga Jesus de Nazaré ainda em carne, você tem que entender que ele vivia debaixo de uma lei, debaixo de um jugo. E debaixo daquele jugo, Jesus ele teve que fazer as práticas da lei. Então nós temos que conhecer Jesus em espírito. Ele sim está no meio de nós. Então vamos lá. Vós, servos, obedecei em tudo ao vosso senhores segundo a carne, não servindo só na aparência para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Então, quando você serve de aparência, você agrada aos homens. Para Deus isso não se aproveita em nada. Está aqui muito claro. Está em Colossenses capítulo 3, verso 22. Vós, servos, obedecei em tudo os vossos senhores segundo a carne. Isso ele está falando referente a servos e senhores. Mas ele coloca uma vírgula. Não servindo só na aparência, como para agradar os homens. Então, quando você serve de aparência, você tira a tua barba, você fala bonitinho, você tem pessoas que só acreditam, por exemplo, em pessoas de mais idade, tem pessoas que só acreditam no evangelho pregado, enfim, por pessoas que estão num alto palanque, estão lá num púlpito. Então, você está servindo a Deus pela aparência e você está agradando a carne e não o espírito. Tá aqui, ó. Jesus ele foi um exemplo. Ele foi um exemplo a ser seguido. Sim, no espírito nós temos que reconhecer o mérito de Jesus. Mas, por exemplo, Jesus, se nós formos pegar em Mateus capítulo 3, verso 7, quando João
viu que muitos fariseus e saduceus vinham para ser batizados por ele, disse: ninhada de cobra. Por exemplo, aqui, João Batista, ele chama aquelas pessoas de ninhada de cobra. Isso nós podemos observar que é um comportamento de uma pessoa que fala que está servindo a Deus, que hoje nós podemos dizer que é um comportamento errado, mas nós dizemos segundo a carne. Mas não foi um comportamento errado. O evangelho se expandiu e iniciou-se em João. Ele iniciou lá atrás em João. Mas nós precisamos entender que esse comportamento, nos tempos atuais, como nós gostamos de julgar as pessoas, infelizmente, nós olhamos com o olho da carne, nós batemos o olho e falamos assim: olha, peraí, esse rapaz ele chamou o outro de ninhada de cobra. Mas, na verdade, isso não estava errado. Em Mateus capítulo 12, verso 34, ninhada de cobras venenosas, como é que vocês podem dizer coisas boas, se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Entende? Então aqui ele está falando do interno e não do externo. Mas ele chama as pessoas, por exemplo, o próprio Jesus de Nazaré, ele chama de raça de víboras, de ninhada de cobras venenosas. Em Mateus capítulo 23, verso 33, cobras venenosas, ninhada de cobras, como esperam escapar da condenação do inferno? Entende? Então Jesus de Nazaré, ele xingou pessoas, mas era o jeito de se falar naquela época. Raça de víboras, naquela época era um xingamento, e Jesus xingou. E aí? Jesus deixou de ter a palavra de vida eterna na boca dele porque ele xingou? Porque ele falou algo pesaroso? Que a língua dele foi pesada? Não. Em João capítulo 2, verso 13 a 15, alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém, no pátio do templo, e encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas, e viu também os que sentado às suas mesas trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro e as moedas se espalharam pelo chão. Isso é um comportamento nos tempos atuais. Se a gente visse hoje um evangelho virando a mesa, tacando um chicote nas pessoas, a gente ia falar que que esse homem prega o verdadeiro evangelho? Infelizmente nós julgamos pelos olhos. Nós julgamos pelos olhos. Mas Jesus fez isso. Você condenou Jesus? Você não condenou Jesus. E por que você condena o teu irmão olhando pelos olhos carnais? Só porque ele fuma, ele bebe? Só porque ele fala um palavrão? Só porque ele tem um erro na carne, você julga ele? Você diz que o céu é teu? Que você tem direito à salvação por causa das práticas que você faz todos os dias, ao qual Deus não se aproveita? Inclusive, essas práticas que você faz para tentar aperfeiçoar a sua carne, você está dizendo que aquilo que Jesus fez na cruz não valeu de nada. Você está chamando Jesus de mentiroso. A partir do momento que você tenta parecer santo, você está chamando Jesus de mentiroso. João capítulo 6, verso 68. Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem palavras que dão vida eterna. Então, aqui está claro, está muito claro, que Jesus ele falou: você quer ir também, Pedro? Ele falou: não, só tu tem palavra de vida eterna. Então Pedro ele reconheceu que Jesus ele tinha palavra de vida eterna. Então ele deixou de julgar Jesus pelo exterior, pelo homem que chamou as pessoas de raça de víbora e que lançou o chicote, a zorrague, e inclusive expulsou aquelas pessoas ali. Aquilo ali não é um comportamento de uma pessoa no tempo atual, um comportamento correto de um cristão. Mas Jesus fez. E aí, você vai chamar Jesus de mentiroso, de errado, de herege por causa do comportamento dele? Por que hoje você acredita num homem bonitinho,
numa mulher bem afeiçoada, bonitinha, só por causa do exterior dela. Só por causa das palavras bonitas que ela fala. Você está sendo seduzido por vãs filosofias. Você está caindo em corrupção. Você está sendo levado por pessoas, por cegos, por bandidos espirituais. Você foi seduzido. Você não passa de um comércio ambulante. Você vende a sua fé todos os dias para querer ser santo diante de Deus. Então entenda que o seu sacrifício não vale nada. O seu jejum não vale nada. O seu exterior não vale nada. As suas palavras bonitas não valem nada. Os seus cabelos grisalhos não valem nada. Porque você transpira, infelizmente, ainda contra o Evangelho de Jesus Cristo. Você ainda coloca sua crença em homens. Você ainda enxerga as pessoas ainda com medidas da lei. Você julga o teu irmão todos os dias. Você abate o teu irmão todos os dias. Infelizmente, você ainda está dentro das leis de Moisés. E as leis de Moisés, elas foram abrogadas na cruz. Leia as Sagradas Escrituras. E lá você vai entender que você ainda está debaixo da lei. Você não conheceu a verdadeira graça. O verdadeiro amor. O amor ágape, que é o amor que transcende tudo. É diferente de um amor de um colega. É diferente de um amor de um parente. Deus enviou o seu Filho unigênito para padecer por nós. E nós, infelizmente, a todos os dias, infelizmente, nós queremos, por mérito, ser melhor do que aquele ato feito consumado. Ele foi consumado na cruz. Você é um eleito, você é um salvo. Não adianta você tentar se aperfeiçoar em mais nada na carne. Não adianta você tentar mostrar para Deus que você é perfeito. Porque Deus, ele já te entendeu. Por isso que ele mandou o teu filho para passar por todo esse processo. Para entender que você, por obras, é impossível você querer agradar a Deus. É impossível. Deus abençoe a cada um. Paz e graça a todos.